Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindas a mais uma live desse perfil. Me falem se vocês estão me ouvindo bem e não me falam se você não estiver me vendo bem. Porque se vocês não estiverem me ouvindo bem, eu consigo consertar colocando fone, mas se vocês não estiverem me vendo bem, eu não sei o que fazer. Hoje eu vou trazer a Lu, que foi aluna da primeira turma do workshop de disciplina positiva que eu fiz, que foi no mês passado, e ela que vai contar para vocês como é que a disciplina positiva mudou a vida dela. Porque que mudou a minha vida, vocês já sabem, né? Agora, a Lu é mãe, ela vai contar um pouquinho aqui da vida dela para vocês, e ela que vai falar o que mudou, tá bom? Ela já chegou, vou chamar. Que bom que estão ouvindo bem, obrigada pelo retorno. Lúcia recebeu o meu convite, aparecendo aqui que recebeu. Aí, oi Lu, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Lu, tô vendo que tem bastante gente aqui que você que convidou. Que bom, tô super É, feliz. Mas conta um pouquinho aqui para quem não te conhece, quem é você, o que você faz, como é a sua vida, sua rotina. tá. Então, eu sou a Luciene, eu tenho 34 anos. Eu sou mãe da Isabela, que tem 5 anos e tem síndrome de Down. E, e a gente ficou, assim, encantada com a disciplina positiva, né? E aí, agora a gente veio falar um pouquinho disso, do quanto isso está transformando a nossa vida, né? Do quanto a disciplina positiva tem ajudado, principalmente agora na pandemia, né? Que a gente teve toda a mudança de rotina, todo isolamento, né? Que a gente anda cumprindo. Então, assim, foi um divisor de águas, embora seja bem, ainda é bem pouquinho que a gente aplica, né? O que a gente sabe, mas tá dando muito resultado. Lu, conta pra gente como que era a rotina de vocês, sua rotina com a Isabela, assim, quanto que ela ficava na escola, quanto que você trabalha, como que era a relação com ela e com esse dia a dia mesmo, assim. Tá. A Isabela vai para a escola desde os 10 meses e faz terapias, né, complementares, fisioterapia, fono desde os 3 meses. Então, assim, desde muito pequenininha, a gente tem uma rotina muito acelerada, né, de escola, de terapia e muito pouco nós ficávamos em casa, né? Eu trabalho meio período, eu sou concursada na prefeitura de Cajamar. Nós conseguimos, através de uma lei municipal, né? Existe uma lei federal e aí virou municipal em Cajamar, que quem tem filho com deficiência tem direito a trabalhar com jornada reduzida sem redução de salário, né? Olha, que legal, não sabia. Nós conseguimos, assim, através de várias documentações, levar a vereadores e tal, e aí conseguimos fazer valer a lei, né? Então, todas Olha, as que bom. mães e pais que têm filhos Ah, com deficiência concursados em Cajamar têm esse direito, né, de redução de jornada sem redução salarial. Foi, assim, olha, que uma bom. conquista gigantesca, né? Com certeza, porque é muito necessário, né? A rotina realmente é diferente. Como você disse, tem várias terapias e é necessário. Sim. E aí é bem com esse intuito mesmo, né, de que a mãe e o pai consigam acompanhar os filhos nas terapias, né? E então, assim, desde muito bebê, sou eu que acompanho a Isabela em todas as terapias e em casa, né, fazendo estimulação. Eu esqueci de falar na apresentação que eu sou pedagoga também, eu não trabalho, né, na área da educação, mas eu sempre falo assim que eu estudei para cuidar da Isabela. Tinha Então, um motivo, né? toda a parte assim de estimulação precoce, desde bebê, sou eu quem faço, assim, né? E de repente, o meu marido trabalha o dia todo, ele também é concursado em Cajamar. E aí, assim, desde que começou a pandemia, a nossa vida virou do avesso, né? Nós
paramos com tudo. A Isabela, além da síndrome de Down, né, de ter hipotonia muscular, de ter mais fragilidade na saúde, ela tem asma. Então, assim, nós ficamos muito amedrontados de como a Covid poderia causar na vida dela, assim, né? Então, nós tiramos ela de todo o convívio, assim. Logo no começo da pandemia, paramos a escola e paramos as terapias e cortamos o convívio familiar, que era o que ela tinha mais, assim, que são os primos, né, as avós e os tios. Então, assim, de repente, a Isabela viu a vida dela trancada em casa com o pai e a mãe, né? E a vida dela virou isso. E Sim. aí... E vocês também, de repente, trancados em casa e Exatamente. com o trabalho e a Isabela. Sim, nós ficamos... Eu fiquei 7 meses em casa, né? Trabalhando em home office. O meu marido continua em home office desde março do ano passado. E então, assim, o que eu gostaria de chegar no ponto do grande erro para nós agora precisarmos da disciplina positiva. Eu não estabeleci rotina. Porque eu achava assim, já tá tudo tão pesado, tudo tão difícil, eu ainda vou ficar colocando horário, né? E aí eu percebi que foi ali que a gente se desestabilizou completamente. A coisa desanda sem rotina, né? Porque, Sim, na verdade, a ideia da rotina não é, como você falou, né? Deixar as coisas mais pesadas. Se tiver muito pesado é porque a rotina tá muito cheia. e Mas se a eu gente achava, consegue lhe dar uma estrutura que a gente consegue mudar as coisas, ter alguma flexibilidade, ela dá mais segurança, né? Uma coisa a menos para você pensar. sim, e eu achava assim, se a gente tiver horário para almoçar, vai ficar muito chato, todo dia aquele horário tem que almoçar. Todo dia ter que fazer o dever da escola naquele horário. Então a gente foi flexibilizando tudo. Só que Tá. aí, o que acarretou, né? Ela se perdeu completamente. Porque, assim, ela tinha horário de acordar, ela tinha horário de tomar café, ela tinha horário de ir para a escola, voltar, almoçar, ir para terapia. Ela, assim, sabia os dias de terapia, então ela sabia, né? Claro que não, segunda é isso, mas ela sabia que naquele dia tinha a fono, no outro dia era a fisioterapia. Então, assim, de repente, não tinha mais nada para fazer e ela acordava e não sabia o que ela ia fazer naquele dia, né? Sim. E isso aconteceu de uma forma, assim, que em menos de um mês, o comportamento dela desestabilizou, assim, completamente, sabe? Aí, depois de muito tempo, a gente foi entendendo, né, que ela não tinha a dimensão do que estava acontecendo e não tinha aquela maturidade para falar, olha, não está tudo bem, Sim. né? Assim, não está tudo bem aqui, eu preciso, né, de um norte, eu preciso de uma direção. E aí foi onde o caos se instalou na nossa casa. Lu, o que que aconteceu? Qual que era as maiores dificuldades assim que vocês tinham de comportamento dela? A princípio começou a agressividade, de uma forma assim desordenada. A Isabela começou assim, a gente abaixava para conversar com ela e aí ela revidava com tapa, assim, sabe? Não precisava ser em momento de bronca, em momento nada assim, né? Estressante, nada. Digo até Era uma reação involuntário. dela Era uma reação, era frequente. uma expressão que ela, né, desencadeou de uma forma de comunicação. Hoje eu entendo que era uma forma de comunicação. Claro que no momento e durante muitos meses, não. É, A gente então, não como tinha esse vocês lidaram com entendimento. isso? Porque É, é muito, como eu posso dizer, é realmente desafiador. A gente se sente desafiada e a parte, assim, de agressão física é uma coisa que é bem complicado da gente lidar, né? Porque é é, uma coisa que a gente não quer ensinar e a gente também não quer revidar, é. claro que não, E, mas é e uma eu coisa que digo, mexe muito com a gente, né? sim, eu digo assim que qualquer tipo de agressão é terrível, mas um tapa no rosto
é a perda da dignidade. Eu sempre falei pro meu É, marido, a gente perde dignidade levando um tapa no rosto, né? E aí eu percebi, assim, que conforme foram acontecendo, né, essas situações, elas foram se agravando porque eu perdi o controle. Hoje eu falo com muito mais liberdade isso. Confesso para você que, assim, eu fiquei muito envergonhada por muito tempo, né, das situações assim. Mas eu cheguei a bater de volta, lógico que não no rosto, mas eu batia de volta, eu acabava gritando, eu acabava perdendo o controle mesmo, assim, de chegar a me trancar no banheiro e ficar uma hora lá chorando. Né? E assim, não tinha mais a rede de apoio que eu tinha antigamente, que era principalmente os meus pais, né? sim. Que tinham assim. É... E aí, assim, quem que ia nos ajudar? Porque eu e meu marido completamente desestabilizados e ela precisando de ajuda, e aí virou E assim, aí, sem rede de apoio, cansada, com tarefa sim, sim, acumulada e ainda se sentindo culpada e envergonhada. exatamente, exatamente. Que acho que Aí, assim, hoje eu estava conversando com meu marido de outro assunto, e aí, assim, era uma coisa que eu não podia deixar de falar aqui na live. O que me fez procurar a disciplina positiva é que, assim, nós levamos a Isabela no neuro, no psicólogo, depois, né, em terapias online e tal, e, assim, ninguém me dava uma resposta de falar assim, o que eu tenho que fazer quando ela me agride, né? E aí eu sempre entendi que o problema estava nela, na Isabela, durante todo esse tempo. Então, assim, a Isabela precisava melhorar, a Isabela precisava mudar. E aí eu dizia assim, e aí, o que eu preciso fazer? sim, Ninguém me dava porque resposta. quando a criança, né, que tem que mudar, a gente se sente assim, que a gente tem que fazer alguma coisa para ela mudar, então. A gente tem que estar no Exatamente. controle da situação e Exatamente. E aí, o que assim me causou? Eu perdi o orgulho que eu tinha da mãe que eu era. Porque eu sempre tive muito orgulho da mãe que eu sou. nossa, eu tô arrepiada aqui. É muito sério isso, né? É muito Porque sério. assim, eu sempre fui uma mãe que senta para brincar, que tem disposição, que, né, tá sempre junto, sempre assim, tive meus momentos, mas sempre muito paciente, sempre parceira, assim, sabe? Além da nossa relação de mãe e filha, a gente tinha uma relação de parceria. E ao longo do tempo, né, dessa situação, eu fui perdendo isso, sabe? Porque todo dia, assim, eu acordava e ficava pensando, quantos tapas eu vou levar? Quantas vezes eu vou perder a paciência hoje? Quantas vezes a gente vai brigar? Qual vai ser o nível do estresse do dia? Então, assim, ainda falei para o meu marido, eu precisava resgatar o orgulho da mãe que eu sou, que durante essa pandemia ficou perdido, né? Assim, eu perdi completamente. E aí foi onde, diante de tanta situação, diante de tantas dúvidas e de tantos questionamentos, a Isabela começou a tomar remédio para ansiedade, porque aí, né, o comportamento dela estava completamente desestabilizado. E agora, no Sim. começo do ano, eu comecei a tomar remédio. E Aham. eu não conseguia administrar, e não consigo até hoje, administrar a situação de que a gente precise de remédio para sobreviver, né? Então, Sim. assim, foi na disciplina positiva, com o pouco de embasamento que eu tenho hoje, que foi o que eu aprendi com você, que hoje eu posso falar para você, eu estou resgatando meu orgulho de ser mãe, porque hoje a minha relação com ela sabe, assim, mudou de novo da água para o vinho. A gente está Que resgatando de novo a bom. relação. Que delícia, Lu, ouvir isso. Que bom. E aí, porque eu entendi que a grande diferença estava em como eu lidava com ela. Não era ela o problema, era como eu estava lidando. Então, assim, quando eu. Epa, deu uma travada aqui. Sou eu ou são vocês? Voltou? Aqui tá normal. Ah, então foi aqui, mas agora voltou, tô te ouvindo.
Gente, vocês estão me ouvindo? A Lu caiu. A Lu caiu. Peraí, gente. Vamos resgatar ela aqui. Não sei se é aqui, se é lá. Tô vendo aqui o pessoal falando que tem muito orgulho. Agora eu voltei. Agora sim. Lu, ó, todo mundo falando aqui que você é uma mãezona, que tem orgulho de você. Parabéns, viu? Como eu falei no primeiro dia, né, do workshop, eu vejo muita coragem nas mães que buscam essa diferença. Porque é muito difícil, como você disse, é muito difícil a gente admitir que a gente precisa mudar, e é muito difícil a gente admitir que a gente não sabe o que fazer. E a gente não sabe mesmo. Não tem como a gente saber. Se ninguém falar pra gente, a gente não vai saber. Porque isso é uma coisa que a disciplina positiva traz também, né? Muito, muito antigamente, as famílias viviam todas juntas. Essa sabedoria, essa coisa de criar as crianças todas juntas ia passando de uma geração para outra. Hoje a gente tem um núcleo familiar menor, a gente tem uma interferência menor que tem, lógico, a parte boa, né? Mas essa parte da realmente da sabedoria, da cooperação na educação, a gente não tem mais. E principalmente É, agora na pandemia, como você falou, né? É uma coisa que rompeu a relação e mudou totalmente o nosso estilo de vida. Então, a educação também vai ter que mudar, nosso ponto de vista vai ter que mudar. sim, e assim, a nossa rotina, né, a Isabela, ela tinha contato diário com todos os meus sobrinhos, né? Porque eu falo que a casa da minha mãe é a creche da avó Sandra, né? Que a criançada sai da escola e vai para a casa da avó. E nós ficamos 70 dias sem ver a minha irmã, meu cunhado e os meus Nossa, dois sobrinhos. Então, assim, era angustiante, sabe? E aí foi para mim também, porque eu sou muito família, né? Eu tenho muito essa sim, coisa de reunir todo mundo, de querer ficar perto. E assim, meus pais virem aqui cada 15 dias, cada 20 dias, né? E a gente ter, assim, um distanciamento completo. Depois a gente foi, assim, entendendo que a saúde mental estava afetando muito mais do que a saúde física, né? sim, Então a gente acabou assim, com muito mais cuidados, a gente acabou abrindo um pouquinho mais para ver se isso melhorava, porque tudo sim, contribuiu, né? Tudo. E sim. a gente começou a tentar procurar alternativas, assim, de será que é a falta dos avós? Então vamos melhorar aqui. Será que é isso? Então aí a gente procurou aqui pertinho de casa tem um parquinho que assim só vai a gente. Que Dá para delícia! levar um pouquinho lá de manhã? Vamos lá, leva o álcool junto e fica jogando álcool. Mas Isso. ainda assim foi muito complicado, né? Foi muito. E Lu, vocês começaram a buscar por outros métodos, abordagens de educação? Ou você chegou aqui e você não estava procurando por isso? Então, eu tinha, assim, muito pouca informação sobre a disciplina positiva. Mas você já tinha escutado falar. Já tinha escutado falar, mas assim, eu não tinha experiência ou não tinha informação suficiente para me interessar pela disciplina, né? Para me interessar Uhum. pelo método. E aí eu lembro assim que foi muito por acaso, né? Que eu estava assistindo uns stories da doutora Isabela, que eu sigo, né? Sou paciente dela. É, e aí ela falou algumas situações, assim, ela falou assim, gente, eu tenho uma amiga, Camila e tal, ela vai mudar a família, né? Falou assim. E aí me deu um estalo de falar assim, mas peraí, se tem alguém que tá falando sobre mudar a família, eu quero ver, né? Quero ver o que ela tem para falar. E eu comecei a me ver assim, eu comecei a entender que tudo que você falava que não era adequado, né? Então, assim, o comportamento autoritário, aí eu me encaixava. O comportamento permissivo, aí eu me encaixava. Aí eu só não me É duro, encaixava na né, disciplina Lu? positiva.
Aí eu falei, não, é aqui que eu tenho que me encaixar, é aqui que eu tenho que entrar. E aí, assim, eu prezo muito pelas relações humanas, sabe? E aí, quando eu entrei na sua página e você me mandou uma mensagem dizendo que estava feliz com a minha visita, né? A página, aí eu falei, não, é aqui que eu tenho que ficar. Gente, que legal, que delícia. E eu comecei, assim, muito pelos stories, assim, me identificar e começar a colocar algumas coisas em prática. Então, assim, fui fazendo adaptações pela nossa realidade, né? Porque muitas coisas a gente precisa adaptar. Sim. E eu comecei a perceber que estava dando certo. E aí você divulgou o workshop. Aí eu falei, não, eu tenho que participar porque eu preciso entender um pouquinho mais. Ainda Você brinquei com lembra meu qual marido, que eu falei foi assim, uma das... Você lembra qual que foi uma das primeiras coisas assim que você tentou? então, foi. Eu não sei, assim, eu não sei se é o direcionamento, assim, sabe? Foi a Tá, questão da escolha limitada, né? A escolha tá. limitada de falar assim. É, a gente não tem condição da Isabela dizer assim, na nossa rotina nós vamos colocar isso ou aquilo. Ela ainda não tem Uhum. essa maturidade. E aí eu falei assim, se eu oferecer para ela A ou B, ela vai conseguir escolher. Mais do que dizer eu quero A e B, né? Ela vai. E aí foi isso que começou, assim. Então, assim, eu percebo que a Isabela é uma criança que não tem, assim, o hábito de sentar para brincar sozinha, né? Ela, Tá. acho que até pela rotina da gente, de eu ser muito presente, eu acabei contribuindo, assim, para que ela fosse dependente nas brincadeiras. Então, assim, hoje você quer brincar de casinha ou de bola? E aí ela começou a escolher e eu comecei a perceber que ela se sentia bem de fazer isso. Que ela tinha orgulho, assim, de fazer isso, né? E aí eu falei, Uhum. então a gente pode, né, dar uma incrementada aqui na situação. E foi dando certo, assim. Como eu falei, a gente tem, assim, a gente ainda está engatinhando, né? A gente tem pouquíssimas ferramentas de conhecimento nosso, né? Das 52, a gente talvez aplique 3 ou 4. Mas o que me chama muito a atenção é a facilidade, né? Assim, hoje aconteceu uma situação aqui em casa que automaticamente eu soube como lidar. E o meu marido não. Ele já ficou Uau! bravo. Parabéns, Lu! E aí eu falei assim, não, né? Porque assim, a Isabela tá num dia mais estressado, mais assim, nervosa. E aí eu falei, não, a gente não pode manter a rotina que a gente tem diariamente. Né? Ontem Perfeito. ela foi dormir sem tomar o remédio dela, e aí a gente entendeu que hoje ela ficaria um pouco mais irritada, né? E aí eu falei para ele, não, então a gente não pode manter a rotina diária porque ela vai reagir diferente. E aí agora eu falei, poxa, né? Consegui. Tá vendo? Olha como que é importante a rotina e conhecer a criança, né? Porque você sabe Sim, do remédio, você sabe do horário dela, você sabe da reação dela e você sabe exatamente como é a rotina. Então você sabe o que que você vai mudar. exatamente. Foi assim. Eu falei que hoje foi o ápice do meu orgulho. Ai, gente, que bom! Você tem que se sentir orgulhosa mesmo, é isso aí. O mérito é E todo aí, assim, seu. eu comecei a perceber que, assim, eu não tenho como dizer que eu não acreditava na disciplina positiva porque eu não conhecia. Mas como eu estava assim, no meu ápice da exaustão, né, a minha exaustão emocional mesmo, e Sim. refletiu na física e eu fiquei bem assim, eu não tinha assim aquela luz no fim do túnel, sabe? Eu achava que todo dia ia ser a mesma coisa, e que assim a nossa vida só ia mudar quando a pandemia acabasse e ela voltasse para a escola. E, e aí, assim, quando eu descobri, né, o seu Instagram, aí eu fiz o workshop, aí eu ficava pensando assim, mas isso não vai funcionar, porque nada funcionou, né? E aí, como eu falei para você, quando eu fiz uma situação, uma ferramenta, e deu certo de cara, aí eu passei a acreditar. E aí, como eu falei para o meu marido, são coisas muito possíveis, são situações muito possíveis de serem realizadas. Então, foi o que me encantou, que assim, eu consigo incluir no meu dia a dia, eu consigo
lidar com isso, aprender e adaptar a nossa rotina e funciona, porque está funcionando. Que bom, fico muito feliz. E é isso mesmo, né? A gente tem as ferramentas, mas cada um vai direcionar a ferramenta que é melhor de acordo com o que conhece da rotina, de si mesmo, da criança, e vai fazer as adaptações. Como você falou, né, da escolha limitada. Tem criança que vai aceitar isso só na hora da brincadeira, tem criança que vai aceitar isso na hora da alimentação, tem criança que não vai, né? E daí, os pais vão ter essa. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem a liberdade, né? De Sim. fazer a adaptação e de trocar a ferramenta. Então, eu fico muito feliz mesmo de ter dado certo e de você estar animada, né? De continuar. Que Nossa, eu tô. vai ter mais workshop, vai ter. Eu tô pensando a gente fazer tipo um clube do livro, assim, a gente compra o livro, daí a gente discute os capítulos, É que daí muito vai legal. aprofundando. É, as minhas irmãs estão todas aqui dizendo que são orgulho, meu sobrinho falando aqui que eu sou a melhor tia. Tudo Ai, que puxando uma sardinha. delícia! Ai, eu amo vocês. É, então, cara, na verdade, assim, eu fiquei enrolando algum tempo para comprar o livro, né? Porque, assim, é, o que eu quero assim, é conhecimento técnico, principalmente para aplicar da forma correta. Né? E aí eu falava assim, eu vou comprar. Daí eu falava, não, peraí. Acho que eu posso pesquisar um pouquinho mais na internet, sei lá. Aí eu fiquei assim, né? Aí eu falei, não, eu preciso estudar a disciplina positiva para conseguir, que nem você falou, quando a gente conhece, a gente tem liberdade para fazer as coisas. Então, assim, quando a gente tem o conhecimento da situação, né? Tem o conhecimento, por exemplo, das ferramentas, é como aconteceu hoje. Automaticamente a cabeça já dá Sim, aquela programada de falar, não, peraí, isso aqui é melhor do que chega isso. uma hora que vai, né? Que entra. E uma outra coisa assim que eu queria falar que eu acho muito importante, que é uma coisa que acontece aqui, né? Quanto melhor a gente está se sentindo, mais fácil a gente tem a habilidade de lidar com as situações. Então, assim, eu não consigo fazer, porque a minha manhã é uma loucura. Sim, Então, eu não consigo fazer o desafio, né, que você está fazendo, de tomar o sim, café até essa 7h30, semana. né? 7h30 eu tô indo pro trabalho, e aí eu já tomei café correndo, é aquela loucura. Mas eu comecei a entender o que era o autocuidado, né? Então, assim, tirar. Porque, assim, nunca tive o hábito de tomar café de manhã. Então, eu levava alguma coisa e comia no trabalho, ia comendo, trabalhando. E eu comecei, assim, sentar aqui na minha casa sozinha, enquanto né, o meu marido e a Isabela dormem, e tomar meu café sozinha, né? Assim, então, foi meu Que autocuidado. Aí delícia! eu comecei a perceber que o dia que eu faço isso, eu lido melhor com as situações, né? Eu tenho mais calma, eu tenho mais paciência. E o dia que eu tô assim nervosa, estressada, são os dias que dá aquela explosão assim de estresse, Sim, né? Então assim, o quanto o autocuidado e a disciplina positiva caminham juntos. Porque assim, sim, é muito fácil a gente falar, a disciplina positiva dá certo e tá, a vida é colorida. Não, a nossa vida não é cor-de-rosa, né? perfeito. Então, assim, tem dias que são, assim, Tem caóticos. dia que nada funciona também. Sim, tem dia que nada funciona. Tem dia que o nosso Normal. dia é péssimo, a nossa relação com as crianças não é tão bom. E só que, assim, o autocuidado e o que ele faz, né, ajuda a fazer com que a gente tenha, acho que é mais paciência mesmo, assim, sabe? Mais tranquilidade, mais calma para poder falar assim, não, peraí, agora dá para a gente fazer isso. Não, agora a situação está saindo do controle, então eu preciso usar essa ou essa ferramenta. Mas o dia que não tá tudo bem, eu percebo que são os dias mais difíceis, assim. O dia que eu não Sim. tô bem, são os dias mais difíceis pra gente. Acontece isso pelo funcionamento do nosso cérebro mesmo. A gente precisa
de a gente precisa se sentir melhor para agir melhor. É o que eu sempre falo no workshop no primeiro dia. As crianças também Uhum. são assim, mas elas são porque todos os seres humanos são assim. A gente precisa Sim, se sentir bem para agir bem. É por isso que a punição ela só funciona no curto prazo. Então a gente deixa a criança de castigo e daqui a pouco ela vai repetir o comportamento e a gente vai ter que deixar de castigo de novo e de novo e de novo, e sempre pela mesma coisa, porque a criança não está se sentindo melhor, ela não vai agir melhor. E isso com a gente sim. também, a gente precisa estar se sentindo bem para a gente poder agir bem. É claro que a gente não tem os comportamentos que uma criança tem, porque a gente já tem um pouco mais de autocontrole. Mas, quanto mais a gente conseguir se cuidar, mais a gente vai ter esse autocontrole, porque a gente tem a consciência. É igual eu falei hoje, não sei se vocês chegaram a ver, vocês que estão chegando aqui agora. Eu abri o olho hoje e já pensei, hoje eu tô ansiosa. Hoje tô cheia de coisa pra fazer, tô ansiosa. A hora que eu cheguei na escola, eu já lidei com as crianças de outra forma. Eu já fui descentralizando as coisas, já fui deixando menos coisas para mim, já fui conversando com elas para deixar elas mais autônomas, mais independentes, porque eu sabia que se o dia todo dependesse de mim, eu ia explodir. Sim. Então, quando a E eu gente tem acho que essa consciência, é muito mais fácil. e a questão do autocuidado faz com que a gente tenha mais autocontrole, assim, né? Faz com que a gente perceba mais, né? Eu nunca tive esse olhar assim de hoje eu tô bem, hoje eu tô ansiosa. Eu percebia que eu tava a hora que estava acontecendo alguma situação, né? Então, assim, Sim. é essa habilidade mesmo de mudar, né? E uma outra coisa também que é bem assim, né? Muito legal que eu descobri agora é esse círculo do autoritarismo com a permissividade, né? A gente comentou sobre isso, a gente falou lá no workshop. Quem for fazer o workshop, assim, faça de peito aberto sobre de falar assim sobre o autoritarismo e a permissividade, porque eu vejo assim, como a gente já comentou, né? Comentou lá no workshop, e eu sempre falo, é, eu sempre achei que a educação era a mãe manda e o filho obedece. Sempre achei isso, assim, que era. Não tem conversa, não tem meias palavras. Se eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa agora, eu sou a mãe, eu mando e você tem que fazer. Muitas vezes eu já usei isso como uma fala mesmo, sabe? Como uma Sim. fala aqui em casa, assim, com a Isabela. De falar assim, você só tem 5 anos, você acha que você tem idade para mandar alguma coisa? Sim. E A gente aí, fala porque a gente aprendeu. Quantas vezes eu não escutei da minha mãe também isso? assim, as gerações são outras, mas era a educação da nossa época, né? Assim, há 30 anos atrás era assim que era feita a educação. E aí é aquela velha história, né? Ah, eu tô aqui, eu não morri, então é assim que tem que ser. Sim, é. Até às Eu vezes morri, eu eu brinco passei no assim, concurso, eu tenho minha casa, estou bem sucedida, então só pode funcionar assim, né? exatamente, a minha mãe me educou desse jeito, meu pai me educou desse jeito, e olha onde eu cheguei. Então, para o meu filho chegar onde eu cheguei, tem que ser assim. Até Sim. eu brincava assim que eu sou a única mãe dessa geração que se comporta como a geração passada. E aí hoje eu vejo que eu sou a ultrapassada. E aí, né, a gente vai pensando assim que é, a gente é autoritário, aí a gente pune, a gente cobra a obediência, né, de uma forma que assim, hoje eu entendo, né, a gente não ensina obediência, né, obediência é um comportamento que não é ensinado, né, é um comportamento que vai desenvolvendo a partir do respeito, né, então assim, Sim, eu enquanto adulta, hoje, respeito quem me respeita e respeito quem não me respeita. Mas a sim, criança não tem, né? Aí eu comecei a pensar no neurônio espelho, né? Como sim, que eu vou cobrar respeito de uma criança que vive comigo 24 horas se eu não tenho respeito por ela? Né? Porque a partir do momento que a exatamente. gente usa o autoritarismo, a gente passa a perder o respeito por ela. Né? Então, eu Sim, sempre porque falo daí a assim, gente castra a voz dela, né? E diz pra ela que não, você não pode pensar, você não pode falar, você não tem nenhuma opção.
E assim, quando a gente constrói relação linear, né? Cada um tem o seu espaço linear, eu acho que a gente tem bons resultados. Quando um tá acima e outro tá abaixo, é sempre aquela coisa de eu sou superior, você é inferior. Eu não me sinto bem no subconsciente sendo superior e você se sente muito menos sendo inferior. Sim, E, e essa habilidade de eu mando e você obedece, eu comecei a perceber que a autoestima da Isabela estava péssima. sim, E foi assim, a partir da disciplina positiva que eu tive esse entendimento. Que ela também não era mais a mesma criança. Aquela criança uhum, alegre, aquela criança que tinha desenvoltura para fazer as coisas, sabe? Eu comecei a perceber que tudo ela olhava meio assim, com medo. Qualquer coisa que ela fosse fazer, ela ficava meio com medo. E aí sim. foi onde a gente brecou. E aí, né, o círculo, a gente pensa assim, nossa, eu fui muito brava hoje, né? Então, vou comprar uma bonequinha, vou deixar ela fazer o que ela quer. Hoje quer comer hambúrguer e batata frita, passa ali no Sim. McDonald's. Aí começa a Porque a abusar, né? gente quer aliviar a culpa e a gente quer retomar a conexão. A gente quer também, não é uma manipulação, a gente busca essa conexão de volta que a gente perdeu. E aí, assim, eu comecei a ser permissiva demais. Opa, peraí, não tô no meu lugar de mãe, deixa eu voltar. E aí vai virando um círculo sem fim. E aí a É um relação círculo ficava vicioso. assim, fica assim, e depois assim, e a É. gente nunca consegue chegar na linearidade que você falou, né? Que é a hora do respeito, realmente. E aí entra a disputa de poder, né? Aquela coisa de assim, eu mando. Não, mas eu também tenho voz. Não, mas você tem que se calar, porque o seu papel aqui é de filho, então o filho tem que ficar quieto. E vira aquela coisa assim que, né? Então, assim, quando eu descobri isso, né? Quando eu entendi que antes de cobrar obediência, eu precisava respeitar a minha filha, foi onde tudo começou a mudar, né? Então, assim, ela não tem ainda maturidade e habilidade para fazer as escolhas dela, né, da rotina, do dia a dia, mas eu posso deixar as escolhas mais prazerosas e trazer ela para a decisão. Então, é que nem eu citei para você no WhatsApp do banho, né? Então, assim, sempre. Ela ama tomar banho, mas sempre foi uma luta para entrar. Então, assim, vamos tomar um banho colorido? Vamos pôr corante colorido lá na piscininha para brincar? Vamos levar um brinquedo? Vamos. E, assim, conversando de forma que ela fosse se encaixando na família. Então, assim, Sim, tem menos de um mês que eu descobri e comecei a pôr em prática a disciplina positiva. Mas quando eu comecei a fazer isso, hoje eu posso dizer que a nossa família é constituída por mim, pelo Edson e pela Isabela de forma igual, né? Então, assim, na verdade, nós resgatamos isso, porque sempre foi assim. Mas aí, sim, com essa bagunça, né, de tudo que mudou na nossa vida, a gente começou a deixar a Isabela de lado nesse pertencimento. Eu percebi que a nossa vida virou um caos porque a Isabela parou de pertencer à nossa família, né, como membro de decisão. E hoje, assim, sim. não tem um mês que a gente está fazendo assim. Aí eu vou falando pro meu marido, olha, a Camila falou que tem que fazer assim. E ele também Imagina o marido começou. pensando, nossa senhora, essa mulher, essa Camila que toda hora se intrometendo na minha família. E ele, assim, o bom, né, que ele é muito aberto, assim, para mudanças de melhoria, né? Então eu falo assim, olha, a Camila falou que se a gente fizer assim, vai ser melhor. E ele começou a fazer assim, sabe? Começou a aplicar algumas coisas também. Manter mais a calma, perguntar mais as coisas para ela, deixar ela participar. Até esses dias eu brinquei, né? Que eu falei para ela assim, Isabela, o que você quer para o lanche da manhã, né? Tem uva, tem morango e tem. Acho que era banana. Kiwi. Tem uva, banana e kiwi. Aí ela falou para mim, pera. Aí eu falei, mas pera não tem? É, não tem. Ah lá, meu marido já falando aqui, ó, e fala mesmo. Não fala mesmo. E aí eu falei assim, mas pera não tem. Então, assim, isso Você foi um pode querer a grande exemplo. pera, mas não vai comer, porque não tem como. É,
Então, assim, antes a gente falava assim, olha, é uva. Colocava a uva no prato, trazia e tó, é isso que tem. Hoje a gente conseguiu assim, olha, tem essas opções. O que você quer? Ah, eu quero outra. Não, a outra não tem. Que aí eu acho que é a gente ser gentil e firme, né? É você falar, olha, Sim, não tem o que você quer, mas tem outras opções que você pode escolher, né? Você não precisa comer o que eu quero que você coma. Dentre as opções, você sim, escolhe a sua, né? sim. E legal você trazer isso de alimentação, que a gente faz muito isso, né? A gente dá uma coisa pra criança, tipo, vai lá e dá uva, daí a criança não quer comer, daí a criança não come, daí a gente fala, puxa, ela não gosta de fruta. Aí não dá mais Exatamente. nenhuma fruta. Na verdade, a criança só não estava afim de comer a uva ou não estava afim de comer naquele dia. E aí a gente para de oferecer fruta no geral. Ou a gente começa a brigar. Não, agora você vai comer porque precisa comer, você vai comer. Aí desanda totalmente, né? Aí a criança É. para de gostar de fruta, com certeza. Porque aí não vira uma obrigação, né? E aquela coisa assim, ai, a minha mãe me obriga a comer. Não, né? Olha, tem algumas opções. E eu acho Sim. assim que isso que é importante é poder escolher o que vai fazer. E Sim. aí foi aí que eu me transformei, né? É aí o ápice da nossa transformação. Porque eu nunca consegui admitir que uma boa relação de mãe e filho, né, de pai e filho, fosse dessa forma, fosse num sentido de você também tem opções de escolha, né? Então, assim, eu achava que uma boa educação, que o meu filho ia me respeitar, né, a minha filha ia me respeitar, se eu dissesse para ela, olha, hoje é banana e você vai comer banana. E aí ela Uhum. comia banana, falava assim, olha que bonitinha, ela me obedece. E aí, hoje eu entendo que assim, porque eu pensava assim, se ela falar que hoje ela quer banana e eu der banana, e amanhã ela vai falar que ela quer maçã e eu vou dar maçã, ela vai achar que a vida dela é uma festa e que ela pode escolher o que ela quer sim. E eu nunca encontrei o meio termo, que foi o que eu encontrei agora, de falar assim, tem banana e tem maçã, qual você quer? E eu acho que esse sentimento de pertencer mesmo, de falar assim, olha, eu posso escolher o que eu quero comer, foi o que elevou assim o nosso Com certeza. A a gente nossa gosta de relação. estar no controle das situações, não vou falar que não, a gente gosta. A criança também gosta. Ela se sente no Porque controle da vida dela, se sente influente. É bom isso, é bom a gente ensinar isso. É bom a gente ensinar que tem banana e tem maçã, e ela vai comer hoje e amanhã. Se ela comer a banana hoje, talvez amanhã só tenha maçã. Amanhã só vai ter uma opção, mas hoje tem duas, por que que ela não pode escolher? Hoje escolhe, amanhã não escolhe. Isso é vida. exatamente. E isso é o ápice da mudança da nossa vida. Então, é uma coisa que é, o que me despertou relatar para você que estava dando certo foi isso, assim. Então, eu pensava assim, qualquer coisa que seja difícil da gente trabalhar, vai gerar mais ansiedade, vai gerar mais dificuldade e mais frustração. Sim, Quando eu resolvi experimentar e vi que era coisa assim simples, são mudanças simples, mas que a gente tem que estar aberto a fazê-las, né? Porque sim, é muito complicado de uma hora para outra você ser uma mãe e de repente você ser outra, né? Da mesma forma que foi difícil para o lado negativo, também é difícil para o lado positivo, né? Você sim, chegar e admitir e falar assim, o problema está em como eu me comporto como mãe. Então, não adianta eu querer ter uma filha respeitosa, uma filha autônoma, uma filha que, né, que seja assim um adulto autônomo, um adulto que tome suas próprias decisões, se eu chegar para ela e falar, hoje você só vai comer banana, né? Se eu não der perfeito. a opção para ela de fazer as escolhas da vida dela, entendendo que a vida não é uma festa, que não dá para comer Sim, pera no dia que não tem pera, porque assim, ninguém vai sair correndo comprar pera porque hoje é dia de pera, né? Então, assim, quando a gente entende que a nossa relação pode melhorar com as nossas mudanças,
É aí que as coisas começam a dar certo. E o que me encantou na disciplina positiva é a facilidade da gente conseguir entender as coisas para mudar. Porque, assim, Sim. muita coisa para mim era um mundo de fantasia, sabe? Assim, antes de eu descobrir, né, a disciplina positiva. Então, eu falava assim, e a gente tem que ser assim, a gente tem que, sei lá, deixar ela fazer mais coisa, ou não deixar, permitir, não permitir. Era um mundo de fantasia para mim, porque eu não tinha essa visão, né? Eu não admitia isso. E hoje eu falo assim, não, quanto mais linear for a minha relação com ela, quanto mais ferramentas e quanto mais opções eu der para ela se sentir pertencente da família, ela vai ser pertencente do mundo, porque a primeira experiência é a família, né? E aí eu sempre brinco assim que a gente nunca teve problema com ela na escola, né? Então, assim, a Isabela é muito boazinha, muito. Aí hoje eu penso assim: será que ela era muito boazinha? Ou será que ela sempre foi submissa? Porque a gente nunca deixou ela ser autônoma em casa, né? Assim, nunca não, porque antes era até diferente. Mas era essa relação de sempre eu sou a mãe e eu mando, né? Não foi só na Sim. pandemia. Então, assim, será que. Aí eu vejo o relato da professora hoje de falar assim: a Isabela, na aula online, resistiu de fazer, porque ela faz com o Edson, né? A aula online. Aham. A Isabela resistiu de fazer a aula, né? Não quis pintar, não quis fazer atividade. Aí eu falo: opa, ela já Tá está começando a se demonstrando, manifestar, é, tá né? demonstrando Então, o seu assim, desejo. a Isabela não quis participar da aula online, a Isabela não quis fazer tal atividade e tal. Então, peraí. Ela já está começando a tomar um pouco as decisões, né? Não tem mais Sim. aquela visão de, todo mundo manda em mim e eu tenho que obedecer a todo mundo, né? A gente tem que mudar um pouco essa ideia de que ser obediente é ser respeitoso. Não, a gente tem que aprender a comunicar os nossos desejos, as nossas opiniões de forma respeitosa, sem que necessariamente a gente tenha que obedecer, porque senão, como é que faz, né? A gente vai aceitar tudo, por exemplo, dos nossos chefes depois? Exatamente. Então, e aí é onde a gente bate de frente, porque eu sou uma pessoa muito resistente, né? Então, assim, eu questiono muito, eu não aceito tudo que é imposto. Então, eu falo assim, mas se eu tenho esse comportamento, né? Por que a minha filha não pode ter? Por que a minha filha tem que Sim, obedecer a qualquer custo, né? Então, foi onde a gente conseguiu desconstruir, assim, a gente conseguiu quebrar, é um paradigma mesmo. A gente conseguiu quebrar o paradigma de que para ter uma boa educação, a gente tinha que ter uma criança obediente. Não, a gente tem que ter uma criança respeitosa, uma criança que respeite as pessoas, que seja respeitada, que tenha as suas escolhas respeitadas e que saiba respeitar quando as suas escolhas não forem respeitadas, né? sim. Tem que saber também, né? Tem coisa que vai ter que obedecer. Mas tem Sim, coisa que não. Tem coisa que é só lutando muito, só batendo muito de frente. Como é que as mulheres voltaram para o mercado de trabalho? Como é que as mulheres conseguiram que as crianças pequenas tivessem escola? Não foi obedecendo. exatamente. Então, e sei As lá, muito grandes lá, o que que a gente conquistas, vai ter que enfrentar, né, daqui para frente, a gente não sabe. e as grandes conquistas vieram de lutas, né? Vieram de resistências e né, de desobediência, vamos dizer assim, Sim, né? Desobediência de um sistema, né? Então, a gente sempre fala assim que acho que tem uns 15 dias assim que eu só falo isso, que a disciplina positiva mudou a nossa vida assim por completo, por entender coisas simples assim que a gente não tinha. Além de não ter a dimensão de que era possível, não tinha assim conhecimento, né? A gente não tinha assim sim, uma sensibilidade de dizer, olha, eu posso ser diferente para minha filha ser diferente. E hoje, sim. assim, sabe, ver o comportamento dela, lógico, hoje teve as birras, teve o chilique, tem diariamente, Sim, mas é, a vai ter. forma.
a forma como eu estou lidando, ainda meu marido falou assim, ela não quer mais ficar perto de mim, porque ela só briga comigo, só quer ficar com você. Aí eu falei, mas é claro, né? Ela está se identificando mais com a forma que eu estou lidando, né? Ela está se identificando mais com, poxa, minha mãe está, né, tá conduzindo melhor, tá me Sim, introduzindo mais na família, né? Na nossa sociedade e família. sim. Então, é assim, é libertador saber que a gente saiu do abismo, sabe? Porque com a graça da disciplina positiva, nós vamos abandonar os remédios e E foram úteis e já cumpriram a função, e daqui para frente a gente vai lidar só com comportamento. exatamente. Eu até assim fiz hoje de manhã eu estava fazendo um esboço assim do que eu ia falar, né? De como eu ia falar. E aí eu falei isso, assim, que se eu tivesse descoberto a disciplina positiva antes de levar lá a neuro, eu não teria iniciado o remédio, né? Talvez o nosso comportamento já teria sido diferente e nem chegaria nesse ponto. É, pode ser. Mas precisou, né? Precisou Porque, acontecer. porque leva um tempo também, né? Os nossos comportamentos vão se acumulando e vai gerando muita mágoa e vai gerando Sim, muita desconexão. Então, se a gente não chega num ponto de muita desconexão, é mais fácil de voltar realmente, né? Tanto desconexão, tô é. falando tanto com a gente, quanto do adulto para a criança mesmo. E é assim, é, é, a gente chegou hoje num ponto de falar assim, eu preciso estudar cada vez mais porque a gente só tem assim a melhorar, sabe? A gente só tem a crescer, a engrandecer, a caminhar para frente, assim, sabe? Eu falo que a nossa vida estava andando para trás de brigas e de birras e de tantas coisas e hoje não, assim, é, é aquela luz no fim do túnel que você fala, eu estou enxergando e ela está clareando cada vez mais, Que né? E bom. aí eu falei, Nossa, não, eu fico muito feliz de ouvir. a gente precisa falar isso para as pessoas, para as pessoas entenderem, assim, porque até esses dias eu conversei com uma amiga que também tem um filho com síndrome de Down, e aí ela falou assim, eu não aguento mais, ele está fazendo isso, aquilo e tal, com alguns comportamentos. E aí ela falou assim, será que é da idade? E ele é mais novo que a Isabela, né? E aí eu falei assim, se for da idade, minha filha, sente e chora, porque a minha vai fazer 6 e tá do mesmo jeito. E aí eu comecei a pensar que, assim, não é só a gente que está nessa situação, né? Tem muitas outras famílias atípicas e típicas. Não estou dizendo só de crianças com deficiência, não. Sim, sim. Mas Até muitas porque famílias, o primeiro livro e esse primeiro workshop que eu dei, ele não foi pensado para crianças atípicas. sim, Só que funciona. Funciona sim, porque cada mãe vai conhecer a sua família e vai fazer as adaptações necessárias, como você tem falado aqui desde o início. Funciona. exatamente. E aí eu comecei a entender assim que aí conversei com essa amiga e eu falei assim, olha, aqui tá igual, né? Então assim a gente vai fazendo aquele trabalhinho de formiguinha. Aí eu conversei com uma outra amiga e falou assim, eu não aguento mais a situação. Ela tem 2 filhos, não aguento mais. Aí eu falei, não, a gente precisa assim. Ainda eu brinquei com meu marido e falei assim, hoje eu vou fazer a propaganda da Polishop. É de vender o peixe mesmo, de falar assim, gente, é, é, é assim. A disciplina positiva não vai funcionar da mesma forma para mim, para outra mãe, para professora, para tia, para madrinha, para cada um é de um jeito diferente. E é isso que me encanta, né? Esses dias eu conversei com a fono da Isabela e ela me falou uma coisa assim, porque é sempre aquela história, né? Assim, da criança com síndrome de Down. Então, assim, ou as pessoas lidam de forma unificada, então todas as crianças com síndrome de Down são assim, ou as pessoas lidam assim, cada um é diferente do outro. E eu não concordo com nenhum dos dois. E ela me falou uma coisa que é exatamente o que eu penso, que é assim, cada criança é diferente da outra, mas a gente não pode deixar de lado as características da síndrome de Down, né? E aí tem as características do autismo e, né, de todas as
outras deficiências. Mas o que ela falou me marcou de uma forma de falar assim, a minha filha é única, né? Mas ela tem algumas características que a síndrome de Down traz com ela, né? E aí, quando a gente entende que cada um é um ser humano diferente, mas que tem algumas cargas, né? Que tem algumas bagagens que trazem, a gente consegue trabalhar o mesmo assunto de formas completamente diferentes, né? Então, assim, que nem quando você falou para mim no workshop, vamos tentar a roda da escolha, né? Para nós é muito complicado para a Isabela fazer essa escolha quando a gente dá muita opção. Então, Sim. assim, ao invés da roda da escolha, a gente vai fazer 2 escolhas, né? Então, agora, o Perfeito. que você quer? Você quer sentar lá no seu quarto e pensar? Ou você quer ficar aqui assistindo televisão e dar uma acalmadinha? Né? Assim, esses são exemplos, né? Sim, Mas sim. para outra criança, a roda de escolha vai dar muito certo, né? Com 10 itens, e para outra com 4 itens. Então, Isso mesmo. assim, é o mesmo assunto, trabalhado de formas diferentes, que dá resultado positivo, sabe? Que dá o resultado de você falar assim, em menos de um mês, eu enxergo, assim, um resultado exorbitante. E é por isso que eu não canso de falar. A disciplina positiva mudou a nossa vida. Que delícia! Ô Lu, já estamos acabando nosso tempo, mas a primeira aula do workshop é toda focada no que você falou, de gentileza e firmeza ao mesmo tempo, para a gente romper justamente esse ciclo de autoritarismo e permissividade. Eu quero saber se você lembra alguma frase que você dizia antes para Isabela e que você mudou agora, uma frase que era autoritária e que agora você vê como gentil e firme ao mesmo tempo. Para a gente ilustrar aqui para o pessoal como é realmente uma diferença pequena, mas que a gente precisa fazer isso conscientemente. Tem várias, né? Várias porque, como eu disse, assim, eu era muito autoritária, né? Então, eu sempre lidei de forma muito autoritária. Mas uma que caracterizou muito, assim, é a do banho. Mas eu vou falar da vizinha, que aconteceu a situação do último workshop, né? Então, assim, uma frase, né? Nem vou entrar muito no contexto, eu vou falar mais de frase mesmo. Mas de dizer assim, tá na hora de entrar, agora tá na hora de tomar banho, tá na hora de comer, tá na hora de qualquer coisa. De fazer dever, tem que pentear o cabelo, tem que fazer. Sempre fui muito assim, sempre falei dessa forma, né? Então, assim, hoje eu já falo pra ela assim, daí falando da vizinha, né, que ela encontrou a vizinha lá e queria brincar e eu não deixei, né? A gente entrou e foi um caos. E aí de falar para ela assim, olha, a gente precisa entrar para jantar e tomar banho. Você quer ir ali cumprimentar a amiga, dar um abraço, dar um beijo e a gente entra para brincar depois? Ou a do banho mesmo, que é a que mais funciona, assim. Então eu falo assim, você precisa tomar banho. Você quer ir agora ou você quer ir depois que terminar a brincadeira? Ou você quer jantar primeiro? Você quer tomar banho agora ou você quer jantar primeiro e depois a gente toma banho? Então, eu acho que é a mesma coisa que a gente fala, né? Só que aí é o pertencimento, é a forma como a gente fala que acaba mudando de falar assim, não, mas eu tenho que tomar banho, mas eu posso escolher que horas eu vou tomar? Então, parece que fica mais prazeroso fazer a tarefa, né? Com certeza. E fica claro também que, assim, existe um limite e existe um poder. Sim. Para a criança mesmo, ela tem um poder e ela tem um limite. E não sei, mas é como eu me sinto na minha vida o tempo inteiro. Tipo, eu tenho que trabalhar, mas eu posso escolher no que eu vou trabalhar. Eu também tenho que tomar banho, mas eu posso escolher a hora que eu vou tomar banho. Eu tenho que comer e eu vou escolher a hora que eu tenho que comer. Então, conforme a gente vai deixando isso claro para a criança, ela vai, como você disse mesmo, ela vai pertencendo ao mundo, à vida. Porque assim, quando você fala assim, agora é a hora de tomar banho. Aí eu fico pensando assim, mas é exatamente isso, assim, eu tomo banho a hora que eu quero, mas eu tomo banho, né? Não é pelo fato de eu não querer tomar banho agora que eu não vou tomar banho.
Então, é isso que a gente passa a entender, né? De falar assim, precisa tomar banho. A tarefa é essa e ela tem que ser cumprida. Precisa ser cumprida agora? Nem sempre, né? Se a gente não tiver um compromisso, não tiver alguma Sim. coisa assim, não tem necessidade de acontecer nesse momento. Mas E ela aí, tem que acontecer. ela tendo esse poder de escolha na maior parte dos dias, o dia que tiver um compromisso, você tiver que falar para ela, olha, hoje precisa tomar banho agora, porque depois a gente tem que sair. A chance dela cooperar com você é infinitamente maior, porque ela sabe que nos dias normais ela vai poder escolher. Sim. E aí vai englobando tudo, né? Vai englobando a questão de todas as obrigações, né? Do banho, da comida, né? Dos horários de almoço. A gente teve, assim, algumas dificuldades, porque ela voltou a fazer terapia e ela se identificou muito com a terapeuta ocupacional, né? E o nome dela é Cleo. E aí, assim, chegava sexta-feira... Não chegava sexta-feira, não. Agora que começou a se situar mais. Mas todo dia eu chegava do trabalho, ela falava, amanhã já, Cleo, amanhã já, Cleo, amanhã já, Cleo. E aí o dia que era a Cleo, eu chego em casa por volta de meio-dia e meia, e a terapia é às 2. E aí ela ficava assim, mãe, agora é a Cleo, amanhã é a Cleo, amanhã é a Cleo, até 15 para as 2 que a gente saía de casa. Aí eu comecei a falar para ela assim, olha, hoje é o dia da Cleo. Mas primeiro a mamãe vai almoçar, a gente vai brincar, vai trocar de roupa. Quando for a hora da Cleo, aí eu vou te avisar. Mas você vai na Cleo. Aí quando chega assim, tipo, quarta-feira, que ela fala, mãe, a Cleo, olha, hoje é quarta-feira. Hoje não é dia da Cleo. Mas na sexta-feira você vai na Cleo. E eu comecei a entender que ela passou a compreender, assim, que não é todo dia que ela vai, mas o fato de não ser hoje não quer dizer que no dia ela não vá. Porque eu acho que ela tinha esse medo, assim, sabe? De Sim. falar, então se eu não for hoje, eu não vou nunca mais. Sim. Né? Se eu não for agora, eu não vou nunca mais. E é a forma como a gente vai conversando, porque eu confesso que no começo, né, a gente falava assim, pelo amor de Deus, para de falar de Cleo, para de falar. E aí a gente começou a Porque a gente mudar. fica irritado, não. Fica. E a gente começou, assim, a direcionar de outra forma, de falar, olha, a Cleo é de sexta-feira. Aí, às vezes, eu chego e falo assim, olha, hoje é sexta-feira. Aí ela fala, a Cleo, mãe? Mas no horário certo. Então, assim, a Isabela foi passando a ter mais noção do que ia acontecer, de como ia acontecer, do que a gente ia fazer no dia. Então, isso que colaborou muito, assim, para que hoje tenha uma melhora no comportamento muito significativa, né? Claro que está muito longe de dizer que nossos dias são maravilhosos todos os dias, mas nunca vai ser, né? Porque Sim, tem dia que porque a gente não é tá bem. vida, né? Não tem dia perfeito. É. Bem que a gente queria, né? Bem que a Queria gente que queria. todos os dias fossem perfeitos, né? Mas eu passei a entender dessa forma, assim, sabe? Que quando ela entende que não é porque não vai fazer agora que não vai fazer mais, dá certo, assim, né? A gente passa a fazer com que ela pertença mesmo àquele meio, né? De falar assim, olha, Sim. tudo bem eu não ir hoje. A minha mãe falou que é sexta-feira, mas na sexta-feira ela me leva, então... E tantas outras coisas, né? A noção Vai de aumentando a tempo. confiança também. Sim, Lu, vamos sim. tirar uma foto aqui que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Estamos chegando Meu Deus! numa hora. Junta aqui, te apertar, 1, 2, 3 e consegui. Pessoal que tá aqui, vou voltar aos comentários. Vejam se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta. Contem pra mim o que vocês estão achando dessa live, que eu tô super animada, tô achando uma delícia ficar aqui, mas Eu daqui a também. pouquinho a gente precisa encerrar, Eu ficaria infelizmente. aqui até meia-noite falando. Aí eu nem gosto de falar. Eu também, porque, né, eu sou apaixonada aqui por isso daqui, gente. Também mudou a minha vida e eu nem sou mãe. Mudou a minha vida na escola, mudou a minha vida comigo, as minhas expectativas comigo mesma, mudou a minha rotina. Mudou tudo E pra mim.
o que eu vejo de mais assim, incrível é a forma como você conduz a disciplina positiva, mesmo sem ser Obrigada. mãe. Porque assim, não precisa ser mãe, você com seus alunos. Eu vejo nos seus stories, eu vi no workshop. É assim, uma situação de dizer, poxa, olha, minha mãe tá comentando aqui, amei, Ah, ai, mãe, te que amo. bom! São situações assim que a gente pode ainda. Eu vou assim, não vou perder por nada a live do. Ó, meu sobrinho também amou, Yuri. Não vou perder por nada a live da Ordem de Nascimento, que aí você falou que começou a, a observar nos seus alunos isso, né? Então, assim, Sim. eu consigo entender que a gente não precisa ser mãe para saber, a gente não precisa ser professora para saber, a gente consegue, né, de todas as formas, assim, aplicar, até na vida da gente. Porque, assim, Sim, na nossa vida pessoal mesmo. eu Muda tinha a uma nossa coisa que falou assim, comunicação. a Isabela já tem 5 anos, ela não vai mudar o comportamento dela, é assim e acabou. E aí eu falo assim, não, mas eu com 34 mudo o meu. Como que ela não vai mudar o dela? Sim, Né? claro. Gente, muito Então foi. obrigada pela presença de vocês. Paulinha tá aqui também me parabenizando, parabenizando você, Lu, pela sua mudança. O mérito é Obrigada. todo seu. Eu indico o caminho, mas quem tem que caminhar são vocês. Eu sei disso porque eu tava lá. Eu li o livro, mas eu só mudei depois que eu comecei a realmente andar o caminho. Então, eu mostro, eu ajudo, mas são vocês que têm que fazer isso. A Maria também está falando aqui que as mudanças são sempre positivas quando a gente está disposta a isso. Verdade. A Verdade. Maria, ela é maravilhosa. Ela é mãe da Joana, amiga da Isabela da escola. Ela é maravilhosa. Ai, que delícia. Ah, olha, a Karina Gente, tá aqui, que eu tô vendo. As minhas irmãs, a minha sobrinha. Quem que mais? delícia. Karina, minha Muito, irmãzinha. muito Minha obrigada tia, de terem vindo. Júlia, minha sobrinha. A Natália, a Ju, são todas minhas amigas. A Sheila. Ai, eu amo todas vocês. Que delícia. Estamos em casa aqui. Cara, eu Lu, amei muito falar. obrigada. Ah, Falaria você vai muito aparecer mais. muito aqui ainda. A gente vai. Ixi. Ô, gente, ó, Falaria muito mais. amanhã tem a live de ordem de nascimento, quinta-feira tem aula de Top Card, e para o segundo semestre já vai ter mais curso. Vai ter curso de aprofundamento, vai ter clube do livro, da disciplina positiva, e a Lu vai estar comigo, tá bom? Vocês vão Vou. ver muita gente aqui ainda. Camila vai ter que me aguentar muito ainda. Ah, você que vai ter que me aguentar, porque E a gente vai fazer muita live, porque a gente adora falar. Eu amo a gente falar. só quer falar Eu agora. amo. Eu amo. A minha prima Karina tá aqui também. Eu amo falar assim sobre o que dá certo, sabe? Sobre o que muda a vida, sobre o que deixa a gente mais leve, sobre o que tira a gente do abismo, o que tira a gente do fundo do poço, assim, porque eu acho que de notícia ruim, de Nossa, má já influência, de estamos má cheios. informação, a gente tá cheio. Então, assim, o que agrega, o que a gente consegue falar assim, olha, faz que dá certo, que você vai ter um dia melhor, que você vai ter uma vida melhor, a gente tem que falar, porque é Sim. o que acontece com a gente. Graças a você, que assim, eu sou eternamente grata a você Eu que por sou toda a grata de sua você ter vindo. paciência. Patrícia, meu amor, trabalha comigo, linda, te amo. Tá aqui também na live. Ela foi a primeira pessoa que soube que a gente ia fazer a live, porque eu tava trabalhando com ela na sexta-feira. Ai, que legal, que gostoso. E assim, o que eu puder fazer para espalhar assim, boas notícias e melhoria na vida das pessoas, eu tô aqui. E eu também, conta comigo. Sempre, Bom, sempre. obrigada, Lu. Um beijo. Um beijo, Obrigada, Kari. Amei, amei. pessoal. Até a próxima. Até amanhã. Até amanhã.